transferência de culpa, vitimização, orgulho e egoísmo socialmente aceitos, falta de confrontação ao pecado, diagnósticos para esconder pecados, clichês antibíblicos, fundamentos teóricos combativos à fé cristã, e esses são apenas alguns dos problemas da psicologia moderna. Mas nenhum deles é maior do que a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente para lidar com os problemas do ser humano. Pensa comigo, a psicologia tem seus próprios profetas, tem o seu próprio credo e declaração de crença e coloca o ser humano como sendo um Deus. Será que talvez a psicologia seja uma pseudo-religião paralela? No vídeo de hoje vamos explorar se a psicologia moderna pode andar lado a lado com a fé cristã e quais são as implicações disso para a nossa vida. Recentemente li o livro Psicobaboseira de Richard Gans, o ex-psicoterapeuta que se tornou cristão e abandonou a psicologia. E ele conta no livro que ainda quando ele exercia a psicologia, ele desconfiava de que ela não era verdadeiramente eficaz. E um dos seus colegas disse que era melhor não se preocupar com esse tipo de coisa. Metade dos pacientes melhoram, a outra metade não. E concluiu dizendo que era melhor ser psicólogo do que o trabalho manual debaixo do sol quente. E então ele conheceu um caso impossível no Instituto Labrie, fundado por Francis Schaeffer. Ele conheceu Ted, um homem com uma aparência horrível e que tinha feridas profundas no seu crânio por causa do seu comportamento. Ele tinha passado por vários hospitais psiquiátricos e nenhum deles ajudou. E Richard, ainda não convertido, conversou com ele, descobriu sua história e não conseguiu ajudá-lo em nada. Toda ajuda humana falhou. Mas os obreiros cristãos não desistiram. Ted conheceu Jesus ali e a sua vida foi radicalmente transformada. E ali também Richard Gans foi apresentado ao aconselhamento bíblico pela primeira vez. E isso nos lembra que a psicologia falha naquilo que se propõe a fazer porque oferece a solução errada. E oferece a solução errada porque não sabe qual é o problema que realmente assola os seres humanos. E não sabe disso porque se recusa a olhar para o Criador das almas de cada ser humano. O problema do homem é o pecado e a solução é Jesus Cristo. Qualquer coisa além disso não é suficiente para realmente solucionar a raiz do problema. Sem contar que a psicologia, como vários psicólogos já reconheceram, age como uma religião paralela, porque ela tem o seu próprio credo e conjunto de crenças. Carl Jung, amigo de Freud e fundador da linha junguiana, disse: "As religiões são sistemas de cura para doenças psíquicas. É por isso que os pacientes forçam o psicoterapeuta a assumir o papel de sacerdote e esperam e exigem dele que o liberte da sua aflição. É por isso que nós, psicoterapeutas, devemos nos ocupar de problemas que, estritamente falando, pertencem ao teólogo." Aqui fica bem claro que ele reconheceu que o psicólogo ou psicoterapeuta age como um sacerdote. Thomas Szasz, um outro psiquiatra húngaro, disse que, no século XVIII, a cura das almas era parte integrante da religião cristã. Mas com o declínio da religião e com o crescimento da ciência, tentaram tirar a responsabilidade da religião cristã e confinar isso à ciência. E Paul Vitz, psicólogo americano e professor emérito de psicologia na Universidade de Nova York, afirma no seu livro Psychology as Religion, The Cult of Self-Worship, traduzindo Psicologia como Religião, a Seita da Autoadoração, que a psicologia tornou-se mais um sentimento do que uma ciência, e agora faz parte do problema da vida moderna em vez de parte da sua resolução. Ao ouvir isso, algumas pessoas podem pensar: mas e se o psicólogo for cristão? Bem, eu entendo a pergunta, mas a problemática é que o fundamento é, por essência, contrário à fé. No livro, Richard Gans sintetiza alguns dos pensamentos dos principais proponentes da psicologia, começando por Freud. Sigmund Freud foi um dos fundadores do pensamento e da terapia psiquiátrica contemporânea. Para Freud, o ser humano é um animal movido ao instinto dominado por impulsos. Em outras palavras, pessoas não são responsáveis pelas suas próprias ações. Outra pessoa é culpada.
ao atribuir a responsabilidade pelo comportamento aos pais, ao ambiente, aos traumas de infância, ao inconsciente ou aos seus impulsos primitivos, os pacientes são autorizados e até mesmo encorajados a assumir a mentalidade de vítima. Essa mentalidade é tão sutil e perigosa porque, muitas vezes, faz identificações precisas, mas oferece algo que leva ainda mais longe da verdade. Cada ser humano é responsável diante de Deus pelas suas ações e comportamentos. Não podemos transferir essa culpa para outras pessoas. E Richard Gans continua dizendo o seguinte: os cristãos não negam as realidades dolorosas da vida, mas também não permitem que essas realidades conduzam a situações que envolvam comportamentos autodestrutivos, amargura, negligência pecaminosa dos deveres ou qualquer outra conduta antibíblica. Sem contar que Freud foi o escritor que disse que a religião é neurose coletiva. E depois de Freud veio Carl Gustav Jung, um colega de Freud que escolheu abrir mão do humanismo do seu amigo para acrescentar uma dimensão espiritual. Para isso, ele cunhou o conceito de inconsciente coletivo. Jung dizia que a identidade pessoal é representada por arquétipos de pessoas significativas. E para ele, Jesus era mais um símbolo de arquétipo importante, como um espírito guia, mas não como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, como Gans explica. Jung assumidamente mexia com ocultismo e podemos dizer com toda a convicção que a linha filosófica dele cooperou para a ascensão do neopaganismo e da nova era de hoje em dia. E sobre isso o professor Dr. Peter Jones documenta em vários dos seus livros e palestras. O próximo é B.F. Skinner, o criador da escola behaviorista comportamental clássica dos seres humanos. Para Skinner, a pessoa não tem nenhum valor, significado ou importância em si mesmo. E assim como Freud, ele negou a existência da alma. Uma forma da aplicação da sua teoria é o reforço positivo, que manipula pessoas para controlar o seu comportamento, consequentemente nega a responsabilidade pessoal ou a necessidade de controlar pensamentos, palavras e ações. Essa mentalidade animal não enxerga a dignidade humana e rejeita a imagem de Deus no homem. É uma das perspectivas mais desumanizadoras possíveis. Depois, Carl Rogers, aquele que personificou a psicologia humanista. Rogers cresceu cristão, mas depois de influências da teologia liberal, abandonou a fé em troca do humanismo. E com o passar do tempo, ele começou a buscar por elementos sobrenaturais, o que o levou ao ocultismo. E ele disse que até mesmo conseguiu falar com sua falecida esposa e que ela o encorajou a continuar no seu relacionamento de adultério que ele tinha iniciado logo antes dela morrer, nos estágios finais da sua doença. Não é surpresa que ele promovesse o CPI, Consideração Positiva Incondicional, que é um método em que o psicólogo não aconselha, apenas reconhece os sentimentos, fazendo isso de uma forma bem irritante, sempre parafraseando tudo que o cliente fala, sem nunca dar nenhuma resposta direta ou verdadeira. A pessoa nunca é confrontada, mesmo que ela esteja em erros grosseiros ou vivendo um estilo de vida de pecado. Isso faz a gente pensar, porque a psicologia moderna é vendida como uma ciência neutra, mas isso está longe da verdade. Suas explicações são subjetivas e muitas vezes contraditórias a depender do teórico utilizado e elas não têm nenhuma solução permanente. E o autor concluiu que, segundo a psicologia moderna, o homem está no lugar de Deus. No lugar do sacerdote, ministro, está o psicólogo. No lugar da palavra está a psicoterapia. No lugar da confissão e perdão está a interpretação ou um de seus muitos equivalentes. O aconselhamento, a psicoterapia, psicologia, emerge como a religião prática do século XX e XXI. Aqui se revela o engano da neutralidade. Agora, ao pegar toda essa bagagem e colocar um versículo bíblico solto por cima como uma cobertura de chocolate, faz com que a psicologia seja cristã? Não. E isso se dá porque todo o fundamento da psicologia moderna é oposto ao que a palavra de Deus ensina. E nunca se esqueça, as soluções que Deus dá são muito melhores e mais duradouras. Qual é a solução então?
Como a igreja cristã funcionava antes da armadilha da psicologia? O apóstolo Paulo nos dá a resposta. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. A igreja local é um corpo de crentes que foram transformados por Jesus e habitados pelo Espírito do próprio Deus. O mandamento bíblico é para nos aconselharmos e edificarmos juntos, carregando os fardos uns dos outros e crescendo juntos na graça. Todo cristão deveria ser capaz de aconselhar seus irmãos segundo os princípios da palavra. E pela graça de Deus, hoje já existem conselheiros bíblicos que têm como vocação aconselhar pessoas de forma fiel. E isso se chama aconselhamento bíblico. Essa é a disciplina que redime e apresenta uma alternativa à psicologia moderna. É o aconselhamento real, que ajuda pessoas a lidar com seus problemas sabendo que a Bíblia é suficiente. Já as pessoas que ainda não são crentes, que estão passando por problemas, elas precisam, antes de tudo, ser apresentadas a Cristo. Só Ele tem as respostas e poder para mudar os corações de pedra em corações de carne. Somente em Jesus teremos a força do Espírito Santo para vencer os hábitos pecaminosos e mudar de estilo de vida, rumo a uma vida ordenada e cheia de significado. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Aqui no livro, Richard conta sobre uma mulher cristã chamada Betty, que tinha ficado muito aflita com a possibilidade de correr riscos financeiros depois que o seu marido perdeu o emprego. Apesar deles terem uma boa reserva, ela ficou obcecada com medo de ficar pobre. A família e o pastor dela tragicamente decidiram que ela deveria ser internada em um hospital psiquiátrico. Depois de algum tempo, os medicamentos não tinham resolvido, então o hospital passou a realizar o ECT, choque eletroconvulsivo, uma técnica importada do modelo de abate de gado. A família de Betty ficou impressionada em como o tratamento melhorou a situação. Sim, o tratamento queimou as memórias dela, mas não chegou à raiz do problema da ansiedade e incredulidade. Eventualmente, esses pecados e pensamentos ruins voltarão, porque nada realmente mudou. Crer nas palavras de Deus não faz com que os problemas desapareçam, não faz com que a luta desapareça, mas nos dá força para vencer as lutas. Essa é a verdade que faz com que o aconselhamento seja transformador. Nós cremos que o Espírito Santo age na vida dos crentes santificados, consolando o coração, dando a força que precisamos para obedecer a Deus em tudo. Nosso Senhor oferece algo muito melhor do que qualquer falsificação moderna e pop da psicologia. E para se aprofundar mais, esse livro vai te mostrar de forma graciosa e firme o que a Bíblia ensina e como o aconselhamento funciona na prática. Mas é interessante pensar que um dos grandes obstáculos da psicologia moderna é o entendimento bíblico de autocontrole e transformação real. E para aprender os 4 aspectos do autocontrole, clica aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e que tenha sido uma bênção na sua vida, então não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.